E aí? Se o assunto é redes neurais e deep learning e isso anda tirando o sono na preparação para o concurso, pode relaxar que aqui é o lugar certo. A gente preparou aquele bizu, sabe? O resumo do resumo, com tudo que realmente importa para dominar esses conceitos e garantir aqueles pontos preciosos na prova. Então, vamos direto ao que interessa. Olha, a nossa meta aqui é uma só: é gabaritar a inteligência artificial. É entender o assunto de uma vez por todas para não só responder, mas destruir na prova. Então, bora mergulhar fundo nisso e transformar esses tópicos que parecem complexos nos nossos maiores aliados. Ok, vamos começar do começo, construindo uma base bem forte. Porque antes de sair falando de rede neural, é fundamental, mas fundamental mesmo, entender onde elas se encaixam nesse mundão que é a inteligência artificial. Só de dominar essa hierarquia, um monte de pegadinha de concurso já fica para trás. Para facilitar, pensa naquelas bonecas russas, uma dentro da outra. A inteligência artificial, a IA, é a boneca maior, a grandona. É a ideia geral de criar máquinas que pensam. Aí, dentro dela, a gente tem o Machine Learning, ou ML, que é uma parte da IA onde as máquinas aprendem sozinhas olhando para os dados. E, finalmente, dentro do Machine Learning está o Deep Learning, que é o nosso foco. Ele usa as tais redes neurais profundas, que são inspiradas no cérebro, para aprender coisas super complexas. Entender isso, essa ordem, é o primeiro passo. Muito bem. Com a base pronta, vamos para o coração da coisa toda, o neurônio artificial. Se a gente entender como essa pecinha funciona, o resto do quebra-cabeça fica muito mais fácil de montar. O processo é bem lógico, olha só. Primeiro passo, o neurônio recebe informações, as entradas. Cada uma delas tem um peso, que é basicamente o grau de importância dela. Passo 2, ele soma tudo isso e adiciona um tal de bias. O bias é como um ajuste fino, sabe? Um empurrãozinho para cima ou para baixo no resultado. E por fim, passo 3, essa soma toda passa por uma função de ativação que funciona como um porteiro, decidindo se a informação passa ou não e como ela passa. É esse processo de 3 etapas que é o motorzinho que se repete em toda a rede. E claro, esses neurônios não trabalham sozinhos. Como a gente vê aqui, eles se organizam em camadas. Tem a camada de entrada, por onde os dados chegam, tem a camada de saída, que dá a resposta final, e no meio ficam as camadas ocultas. É aqui que a mágica acontece de verdade. É onde os padrões mais complexos são identificados. Quanto mais camadas ocultas, mais profunda é a rede, daí o nome Deep Learning. E aqui está o pulo do gato: a função de ativação. Sem ela, a rede inteira seria só uma conta de matemática simples, linear. Ela só conseguiria aprender linhas retas. A função de ativação é que traz a chamada não linearidade, que é o que permite à rede aprender as curvas, as formas complexas do mundo real, como reconhecer um rosto numa foto ou entender o sentimento numa frase. É isso que dá o superpoder para as redes neurais, e é por isso que as bancas de concurso amam cobrar esse conceito. Agora que a gente já entendeu os tijolinhos básicos, vamos focar no que realmente cai na prova, as arquiteturas de redes neurais. Conhecer para que serve cada tipo, isso sim é o segredo do sucesso. Esse quadro aqui vale ouro, hein? De um lado, as CNNs, redes neurais convolucionais. Pensa nelas como as especialistas em visão computacional, perfeitas para entender imagens. Do outro lado, as RNNs, as redes neurais recorrentes. Essas são mestres com dados em sequência, tipo textos ou a previsão do tempo, porque elas têm uma espécie de memória. A regra é simples. A banca falou de imagem, a resposta provavelmente envolve CNN. Falou de texto ou sequência, o caminho é RNN. E se liga nessa dica porque isso aqui é quase um gabarito, é uma daquelas regras que salvam na hora da prova. Nas camadas ocultas, no meio da rede, a escolha quase sempre vai ser a ReLU. Agora, se a resposta final for um sim ou não, uma classificação binária, a função na saída tem que ser a sigmoide. E se for para escolher entre várias opções, várias classes, aí na saída a gente usa softmax. Anota isso porque despenca em prova. Certo, o modelo está pronto, foi treinado. A pergunta agora é: ele presta? Ele é bom? É aqui que entra a avaliação do modelo, um tópico que dá um nó na cabeça de muita gente. Vamos desmistificar de vez a tal da matriz de confusão. A matriz de confusão pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a ideia é simples. Ela basicamente compara o que o modelo previu com o que era a realidade. Na diagonal principal, ali nos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, estão os acertos. Show! Fora da diagonal estão os erros. O falso positivo é quando o modelo disse sim e era não. E o falso negativo é o contrário, ele disse não quando na verdade era sim. Todas as métricas importantes saem daqui. A primeira métrica, e a mais fácil de entender, é a acurácia. Ela só responde a uma pergunta:
De tudo que o modelo previu, quanto ele acertou. É só somar os acertos, a diagonal principal, e dividir pelo total. É uma ótima medida geral, mas, atenção, ela pode enganar feio quando os dados são desbalanceados. Agora, a precisão. A pergunta-chave aqui é outra. De todas as vezes que o modelo afirmou que algo era positivo, quantas vezes ele estava certo? O foco da precisão é diminuir os falsos positivos. Isso é fundamental quando um alarme falso gera um grande problema. Pensa num filtro de spam. É péssimo quando ele classifica um e-mail super importante como spam. É para evitar isso que olhamos para a precisão. E para fechar o trio, temos o recall, que também pode aparecer na prova como revocação ou sensibilidade. Aqui a pergunta muda de novo. De tudo que era realmente positivo, quantos o modelo conseguiu achar? O foco do recall é evitar os falsos negativos. Imagina um exame médico para detectar uma doença grave. Deixar um paciente doente passar batido é um erro gravíssimo. É nessas horas que um recall alto é tudo que a gente quer. Bora para um dos tópicos mais clássicos, uma armadilha que com certeza vai estar em alguma questão sobre machine learning, o famoso e temido overfitting, ou sobreajuste. O overfitting é o seguinte: o modelo estuda tanto os dados de treino, mas tanto, que ele acaba decorando até os ruídos, as imperfeições. É igual aquele aluno que decora o gabarito, mas não aprendeu a matéria. Qual o resultado? Ele vai super bem nos dados que já viu, mas quando aparece um dado novo, de teste, ele erra feio. O diagnóstico é esse: erro baixo no treino e erro alto no teste. E no outro extremo tem o underfitting. O modelo é tão simples que nem consegue aprender o básico. Aí ele erra muito tanto no treino quanto no teste. A boa notícia é que existem várias armas para lutar contra o overfitting. Técnicas como a regularização, que basicamente pune modelos complexos demais, ou o dropout, que desligam os neurônios de forma aleatória durante o treino, forçam o modelo a aprender de um jeito mais genérico. Outra tática poderosa é simplesmente conseguir mais dados ou criar dados novos artificialmente, o que a gente chama de data augmentation. As bancas adoram perguntar sobre essas soluções. Bom, chegamos ao fim do nosso bizu. A gente passou pela base de IA, pelos neurônios, pelas arquiteturas, pelas métricas de avaliação e pelas armadilhas mais perigosas. Agora, a reflexão final é: qual desses conceitos que agora estão mais claros vai ser o grande diferencial na hora da prova? Porque no fim das contas, é o domínio desses detalhes que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Bons estudos e até a próxima!